Seu útero está morto. Você nunca será mãe. Meu testemunho. Eu estava sentada naquela cadeira fria do consultório, com as mãos geladas segurando as do meu marido, Rafael. O médico olhava para os exames com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de pena e desconforto. Juliana, ele começou tirando os óculos devagar. Eu preciso ser honesto com você. Meu coração já estava acelerado. Fazia 3 anos que tentávamos engravidar. 3 anos de testes negativos, de choros escondidos no banheiro, de sorrisos forçados nos churrascos de família quando alguém anunciava mais uma gravidez. Seus ovários estão com reserva ovariana mínima, quase inexistente, e seu útero... Ele fez uma pausa pesada. Juliana, tecnicamente seu útero está... morto. Não tem irrigação sanguínea adequada. O endométrio não responde a nenhum estímulo. Mesmo com fertilização in vitro, as chances são menores que 1%. O mundo parou. O que o senhor está dizendo? Minha voz saiu trêmula. Ele suspirou fundo, e então disse as palavras que me destroçaram. Você nunca será mãe biologicamente. Sinto muito. Não lembro como saí daquele consultório. Rafael me segurava, mas eu sentia como se estivesse flutuando, desconectada do meu próprio corpo. Um corpo que, segundo a medicina, me traiu. Um corpo que não servia para realizar o meu maior sonho. Nos dias seguintes, entrei em um buraco negro. Chorava sem parar. Via testes de gravidez no banheiro e os quebrava. Doei todas as roupinhas de bebê que tinha começado a comprar escondido, cheias de esperança e fé. Por que comigo, Deus? Eu gritava à noite. Eu seria uma boa mãe. Por que você me deu esse desejo tão forte se nunca ia realizar? Minha mãe tentava me consolar. Filha, tem adoção, tem barriga solidária. Mas eu não queria alternativas naquele momento. Eu queria carregar meu filho dentro de mim. Queria sentir os chutes, as náuseas, tudo. E agora me diziam que isso era impossível. Rafael foi meu rochedo. Quando eu achava que ia me afogar na tristeza, ele me segurava. Nós vamos superar isso juntos, ele repetia. Mas até no olhar dele eu via a dor. 2 semanas depois, voltamos ao médico. Ele receitou uma série de hormônios e medicações. Não vai fazê-la engravidar, ele foi claro. Mas vai regular seu corpo, evitar complicações futuras, talvez melhorar um pouco sua qualidade de vida. Olhei para aquela receita com raiva. Remédios para um útero morto. Remédios para aceitar minha derrota. Comecei a tomar. Durante 2 meses, segui à risca. Hormônios pela manhã, à tarde, à noite. Meu corpo inchou. Meu humor ficou horrível. Eu tinha crises de choro do nada. E para quê? Para administrar uma morte que eu não aceitava. Foi numa terça-feira à noite, depois de mais uma discussão com Rafael por causa dos efeitos colaterais, que eu tive um colapso. Peguei todas as cartelas de remédios, fui até a pia da cozinha e fiquei olhando para elas. E então, algo dentro de mim se rompeu. Uma voz interior, potente, quase física. Você vai confiar nos homens ou em mim? Comecei a chorar copiosamente. Não era uma voz audível, mas eu senti aquilo no meu espírito de uma forma tão real quanto o chão sob meus pés. Rafael! Chamei ele tremendo. Ele veio correndo, assustado. O que foi? Eu vou parar com esses remédios. O quê? Juliana, o médico disse. Eu sei o que o médico disse. Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Ele disse que meu útero está morto, mas eu sirvo a um Deus que ressuscita mortos, Rafael. Meu marido me olhou como se eu tivesse enlouquecido. E talvez aos olhos do mundo, eu estivesse enlouquecendo. Eu não vou tomar mais nenhum desses remédios. Eu vou orar, jejuar e crer que Deus vai me dar um filho. E se eu morrer tentando, que seja. Mas eu não vou aceitar essa sentença. Peguei todas as cartelas e joguei no lixo. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então, ele pegou minha mão e disse:
Se é isso que você sente que Deus está te dizendo, eu estou contigo. Nós vamos crer juntos. O que se seguiu foram os meses mais intensos da minha vida. Acordava às 5h da manhã para orar. Lia a Bíblia, especialmente as histórias de Sara, Ana, Isabel, mulheres estéreis que Deus visitou. Jejuava 3 vezes por semana. As pessoas ao meu redor achavam que eu estava em negação. Minha cunhada disse: Juliana, aceitar não é falta de fé, é maturidade. Mas eu não conseguia aceitar. Algo dentro de mim, teimoso, persistente, insistia: não desista, eu tenho um plano. Houve dias terríveis. Dias em que minha fé vacilava. Dias em que eu olhava para o calendário, via outro mês sem menstruação, porque meu ciclo era todo irregular, e pensava: estou sendo idiota. Joguei remédios fora por nada. Mas então vinha uma paz inexplicável. Uma certeza que não vinha da lógica, mas de algo maior. Rafael começou a orar comigo. Nós transformamos o quarto de hóspedes em um quarto de oração. Pusemos versículos nas paredes. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. 4 meses depois de jogar os remédios fora, algo estranho aconteceu. Minha menstruação, que era irregular e quase inexistente, desceu. Forte. Muito forte. Tão forte que tive que ir ao pronto-socorro porque pensei que estava tendo uma hemorragia. A médica de plantão fez um ultrassom e ficou confusa. Seu endométrio está... espesso? Ela disse, mais como pergunta que afirmação. Você está tomando algum hormônio? Não, respondi. Que estranho. Normalmente em casos de baixa reserva ovariana, o endométrio fica fino, atrófico. Mas o seu está 12 mm. Isso é... bom. Saí de lá com o coração disparado. Seria um sinal? 2 semanas depois, notei que meu peito estava dolorido. Atribuí a TPM, embora meu ciclo fosse uma bagunça. Então vieram as náuseas. Eu tinha tanto medo de esperança naquele momento. Medo de acreditar e me decepcionar de novo. Mas Rafael insistiu. Faz o teste. Não, não vou fazer. Não aguento ver negativo de novo. Juliana, faz o teste. Era uma manhã de sábado. Comprei 3 testes de farmácias diferentes. Tranquei-me no banheiro, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o primeiro. Fiz o teste. Coloquei no balcão da pia e saí do banheiro. Não queria ver. Rafael, você olha pra mim. Eu não consigo. 5 minutos. Ele entrou no banheiro. O silêncio foi eterno. Então, ouvi um soluço. Um soluço masculino, pesado, emocionado. Rafa. Ele saiu do banheiro com o teste na mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. 2 linhas. Fiz os outros 2 testes. Todos positivos. Marcamos um ultrassom com urgência. Fui no médico que tinha me dado a sentença inicial. Eu queria que ele visse. Entrei no consultório com o exame de sangue na mão. Beta-HCG, 3.200. Ele olhou para o exame, depois para mim, depois para o exame de novo. Você está grávida? Estou. Mas, como? Você tomou os remédios que receitei? Não. Joguei todos fora. Ele ficou pálido. Juliana, isso é medicamente impossível. Eu vi seus exames. Seu útero não tinha condições. Doutor, eu o interrompi, com lágrimas nos olhos, mas voz firme. Eu sirvo a um Deus que não precisa de condições médicas para operar. Eu orei, jejuei e criei, e ele me respondeu. O médico pediu um ultrassom imediato, ali mesmo no consultório. Colocou o gel na minha barriga. Passou o transdutor. E então... tum, 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 tum. O batimento cardíaco mais lindo do universo. O médico me acompanhou durante toda a gravidez, completamente incrédulo. A cada semana que passa eu não consigo explicar, ele dizia. Seu útero está funcionando perfeitamente. A placenta está saudável. O bebê está crescendo no ritmo ideal. Mas nem tudo foram flores. No 5º mês, tive um sangramento. Voltei ao pronto-socorro às pressas. Os médicos disseram que era descolamento de placenta, que eu poderia perder o bebê.
Fiquei internada por 3 dias. Lembro de estar naquela cama de hospital, com monitores apitando e clamar: Deus, o Senhor não me trouxe até aqui para me deixar agora. Eu creio. Eu creio. Eu creio. O sangramento parou misteriosamente. Os médicos não souberam explicar. A placenta voltou a aderir perfeitamente. No dia 15 de março, às 14h37, após 12 horas de trabalho de parto, nasceu Miguel. 3,2, 49 cêntimos. Chorou forte, rosado, perfeito. Quando colocaram ele no meu peito, eu não parava de chorar. Rafael chorava, as enfermeiras choravam. Mas o momento que eu nunca vou esquecer foi quando o médico, aquele mesmo que tinha me dado a sentença de morte, entrou no quarto. Ele olhou para Miguel no meu colo, pegou meu prontuário, comparou com os exames antigos. E então, esse homem de 60 anos, médico renomado, com décadas de carreira, começou a chorar. Juliana, ele disse, a voz embargada. Eu exerço medicina há 35 anos. Vi muitos casos, mas isso não foi medicina. Isso foi Deus. Eu peço desculpas por ter tirado sua esperança. E eu louvo a Deus pelo que Ele fez em você. Hoje, Miguel tem 4 anos. É uma criança saudável, inteligente, cheia de vida. Guardei todos os exames, o que dizia útero atrófico sem vascularização adequada, o que mostrava reserva ovariana mínima. Mostro para pessoas que perderam a esperança. Porque se tem algo que eu aprendi Deus não está limitado a diagnósticos médicos. A medicina é maravilhosa, sim. Os médicos fazem trabalhos incríveis. Mas existe um médico maior. Um Criador que formou o primeiro útero, que abriu o ventre de Sara aos 90 anos, que fez Ana cantar depois de anos de esterilidade. Jogar aqueles remédios fora foi o ato de fé mais radical da minha vida. Muitos vão dizer que foi imprudente, irresponsável. Mas eu ouvi a voz de Deus e obedeci. Se você está lendo isso hoje e os médicos te deram uma sentença sem apelação, se disseram que é impossível, que não há esperança, que você precisa aceitar, eu quero te dizer, ouça a Deus primeiro. Não estou dizendo para abandonar tratamentos de forma irresponsável. Estou dizendo que quando Deus fala com você, quando Ele coloca uma certeza no seu espírito, você precisa crer acima das circunstâncias. Você pode estar esperando a cura de uma doença, um filho, uma restauração financeira, um casamento, uma libertação. E todos à sua volta podem estar dizendo: aceita, é impossível, você está em negação. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Meu útero estava morto. Hoje, ele gerou vida. Para Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:30, 31. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. E o impossível se fez possível.